Bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo do Centro de Espiritualidade Josefina em Apucarana. E este é o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Estamos no tempo da Quaresma. E hoje, primeiro domingo da Quaresma. A Quaresma, preparação para a Páscoa, ela pode ser dividida em duas partes fundamentais. A primeira parte consta do primeiro e do segundo domingo do tempo da Quaresma, onde nós vemos destacadas as duas naturezas de Cristo que faz o mistério acontecer. A natureza humana, no primeiro domingo da Quaresma, é o que veremos hoje, e a natureza divina, no segundo domingo da Quaresma, na próxima semana. E isto, para os 3 anos litúrgicos, o A, o B e o C, é comum. Depois, os anos litúrgicos diversificam um pouco o terceiro, o quarto e o quinto domingo da Quaresma, que formam a segunda parte deste tempo tão importante que é a Quaresma. E nessa segunda parte, aspectos importantes da transformação de vida que é pedida ao fiel neste tempo litúrgico, estes aspectos são evidenciados tanto no ano A, quanto no ano B, quanto no ano C. Nós estamos no ano C da liturgia. Vejamos então o primeiro domingo da Quaresma. E a primeira leitura é do livro do Deuteronômio, capítulo 26, versículos 4 a 10. E diz assim: Assim Moisés falou ao povo: O sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a porá diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então na presença do Senhor teu Deus: Meu pai era um arameu errante, que desceu do Egito com um punhado de gente e ali viveu como um estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria, a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito, com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar, e nos deu esta terra onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra, que tu me deste, Senhor. Depois de postos os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. O livro do Deuteronômio, ele ocupa um lugar muito importante no Antigo Testamento. Ele é o 5º livro do que se chama Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E ele contém os discursos de Moisés. Esta leitura que nós vemos hoje é parte do 2º discurso de Moisés. E ela tem um dos chamados credos históricos de Israel. Credo histórico é uma profissão de fé de algo que aconteceu na história. E Moisés, na leitura que acabamos de ouvir, propõe ao seu povo, o povo da aliança,
que comemore. Comemorar significa lembrar juntos. Comemore o fato da libertação, o fato da passagem do mar, o fato da conquista da terra prometida, que ainda não foi conquistada, mas que está prestes a ser. Então Moisés, ele propõe esta fórmula extraordinária. O povo, o sacerdote, representando o povo, deve dizer: meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Lá ele foi feito um povo grande, forte e numeroso, mas foi escravizado e oprimido. Este povo clamou ao Senhor Deus e o Senhor Deus os libertou, tirando do Egito e conduzindo até este lugar. E agora estamos prestes a conquistar uma terra prometida. O credo histórico, a profissão histórica de Israel. Nós não devemos nos esquecer que a Páscoa se origina num ato de liberdade, num ato de libertação. Hoje nós celebramos a Páscoa como a vitória de Cristo sobre a morte, e é isso mesmo. Mas originalmente a Páscoa é uma libertação de uma situação de escravidão para uma situação de liberdade. E isso é marcado neste credo, nesta profissão de fé histórica de Israel. Isso quer dizer que a fé não foi apenas um ato de pensamento ou um ato de afeto. Na realidade, é um ato histórico. E por ser um ato histórico, tem que ser relembrada sempre. Por quê? Se nós não nos relembrarmos dos momentos desafiadores da vida, pode ser que gerações futuras os ignorem e, pior ainda, os neguem. É célebre o episódio de quando o general Eisenhower, que depois se tornou presidente dos Estados Unidos, liderando as tropas aliadas, entrou em muitos campos de concentração, e eu, há uns meses atrás, estive em um campo de concentração na Polônia, em 2 campos de concentração, e me deixou muitas marcas aquela experiência. Enfim, quando eles entraram nos campos de concentração e viram toda aquela desordem, aquela mortandade, aquela coisa horrorosa, aquele inferno na terra, Eisenhower, ele ordenou que se fotografasse e se filmasse o máximo que fosse possível, porque ele profetizou que era possível que no futuro alguns dissessem que aquilo não teria acontecido. E de fato a gente ouve gente dizer que aquilo não aconteceu, que aquilo tudo é mentira, tudo forjado, tudo... Não, aquilo foi uma barbaridade histórica tremenda. Então aquilo que acontece na história tem que ser relembrado. E de fato a liturgia lembra o que aconteceu na história, não o que aconteceu apenas no afeto de alguém ou na memória. Se faz memória do que aconteceu, mas o que aconteceu é histórico, deixou marcas. E ainda hoje nós celebramos estas marcas. E estas marcas é que formam a base da grande celebração da Páscoa. Um ato de Deus na história. Porque Deus age. É isso que nós cremos. Deus age na história. A dificuldade de entender a ação de Deus na história, eu creio que está fundamentalmente no fato de que a história ela não é imediata, como nós gostaríamos que fosse. Se eu tenho um problema de saúde e quero e espero de Deus uma cura, eu quero que ela seja imediata. Eu não aceito que ela demore para acontecer. Então, se eu quero uma libertação, eu quero que ela seja imediata. Se eu quero uma projeção de uma situação diferente, eu quero que isso seja imediato. E a história nem sempre é imediata. Quase nunca ela é imediata. Ela é processual. Então é preciso também tempo para que a história aconteça.
Não é à toa que tempo é também uma categoria importante na teologia. E quem nos ensina muito bem isso é Santo Agostinho. Não é? Bem, mas voltemos aqui no Salmo responsorial, que é o Salmo 91. Este Salmo 91 é um dos salmos mais belos do Saltério. É o salmo que, na liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja para várias horas do dia, padres, religiosas, religiosos, leigos usam a liturgia das horas. E esse Salmo 91 ou 90, ele é dito nas noites de domingo. É um salmo de confiança e de abandono nas mãos do Senhor. O seu refrão é: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. E são 4 estrofes de 4 linhas cada uma. Dizem assim: quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para que em todos os caminhos te guardem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir na alguma pedra. Passarás sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo, protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Na realidade, este salmo é Deus falando para o fiel e se apresentando como aquele que cura, que zela, que protege, aquele que conduz, aquele que ouve, aquele que compreende. Sabe, minha gente, muitas vezes é pelo fato de que nós não fomos bem catequizados e tivemos experiências negativas na vida, e a nossa fé recebida no batismo não soube nos responder, porque nós não tínhamos as luzes para isso. Não tivemos a boa catequese, não tivemos pessoas marcantes do ponto de vista da fé na nossa história, e acabamos transmitindo ideias tão errôneas a respeito de Deus. Eu tenho investigado um pouco nos últimos meses sobre o ateísmo e as maneiras de não crer em Deus. E eu vejo que muitas vezes essas maneiras elas são frutos de visões inadequadas, de caricaturas da divindade. Caricaturas da divindade. Aquela cena, eu não quero me desviar muito do assunto, mas aquela cena do livro do Gênesis, no capítulo 2, no capítulo 3, quando o fato do pecado aparece na história, naquela história mítica do Éden, a mulher que tinha sido criada depois do homem, ela toma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e ela come o fruto, e ela oferece o fruto ao homem, o homem come, e eles se percebem nus e se escondem de Deus, que está dando um passeio pelo jardim. Mas aquela cena do capítulo 2 do livro do Gênesis, no qual a mulher que foi criada depois do homem, né, naquela visão mítica da criação, então a mulher pega do fruto proibido, da árvore da ciência do bem e do mal, e aí ela come o fruto, e ela oferece o fruto ao homem, que também come, e ambos se veem nus, e de repente percebem que Deus vai dar um passeio pelo jardim, e aí eles se escondem. Vocês veem que naquele momento começa o medo de Deus. Por quê?
porque eles cometeram um delito perante Deus, eles saíram do projeto original. Então, saindo do projeto original, a gente cria uma caricatura de Deus. Deus não veio castigar, Deus veio dar um passeio no jardim. E os seres humanos não compreendem esta ação de Deus. Então eles se escondem e dissimulam o que estão fazendo e como estão vivendo. Então, é o desconhecimento do sagrado que faz com que a gente tenha uma visão, e até proponha esta visão, totalmente negativa de Deus e daquilo que Ele propõe. Confundimos muito Deus com religiões, e as religiões muitas vezes cometem equívocos tremendos na interpretação da divindade. Se faz guerras em nome de Deus, se mata em nome de Deus. Então, cuidado, porque a história, ela muitas vezes, ela é contraditória. E eu não posso entender Deus apenas por ações de pessoas na história. Porque Deus vai além das ações da história. Porém, se manifesta e se comunica na história, sim. Para que nós aprendamos e não repitamos os erros. E façamos a história progredir. Não voltar ao que era, mas progredir, desdobrar. Lembrem-se também que no judaísmo e no cristianismo a história não volta, ela não é cíclica, ela é progressiva. E isso é muito importante. Bem, o Salmo ensina que eu tenho que ter um olhar sobre Deus, a respeito de Deus, um olhar conforme a revelação me propõe, de um Deus amor, de um Deus paciência, misericórdia e compaixão. Mas de um Deus que também age na história, muitas vezes de maneira que nós não compreendemos. Bom, e aí nós vamos para o Evangelho. O Evangelho é o relato de Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 3, aliás, de 1 a 13, e logo depois da apresentação de Jesus, no capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas, falando da genealogia de Jesus, falando de alguns episódios em relação à sua pessoa, aparece Jesus já tomado pelo Espírito de Deus e passando pela experiência do batismo. Mas vejamos o texto. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias, e não comeu nada durante aqueles dias. E depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda esta glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele o servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus.
Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Esse trecho da tentação de Jesus, do Evangelho segundo Lucas, junto com a tentação de Jesus no texto de Mateus, são os dois textos bastante densos. Em Marcos, eles são muito enxutos, são muito breves. É muito breve o texto de Marcos. Bento XVI Ratzinger escreveu a célebre obra Jesus de Nazaré em 3 volumes, que agora estão reunidos num só. E ele analisa as 3 versões deste mesmo episódio, dando bastante destaque para Mateus, que eu realmente aprecio bastante. Mas esse texto de Lucas, ele é muito significativo, porque, primeiro, diabo, a palavra diabo vem do grego e quer dizer aquele que separa, aquele que divide. O que o diabo quer? Dividir Jesus do projeto de Deus. Então ele tenta Jesus mentindo, agredindo a inteligência de Jesus e machucando seu afeto. Observem que o diabo se serve, inclusive, dos instintos humanos de Jesus. A primeira tentação diz respeito à fome. E o diabo, ele duvida: se és o Filho de Deus, então manda que essas pedras transformem em pães. O que o diabo quer? Um ato de magia? O diabo quer um encantamento? Então ele quer a mentira. E Jesus diz: não só de pão vive o homem. Então Jesus tem uma resposta que foge da intenção do diabo. Ele não entra aqui em detalhes, dizendo que não é preciso comer ou é preciso comer, não. Ele vai para um outro lado, porque ele sabe que o diabo quer separá-lo de Deus. Então não só de pão vive o homem. Pronto. Mas aí o diabo mente para Jesus. E ele diz que todos os reinos lhe foram dados. Isso é mentira. Os reinos podem estar servindo ao diabo, mas não são dele. Então ele mente. E ele propõe dar a Jesus tudo isto se Jesus, em contrapartida, o adorar. E Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Então, eu não vou adorar o poder que reúne riqueza, força. Eu não vou nem adorar a riqueza e a força. Eu vou adorar a Deus. Ele não se separa de Deus, porque é o diabo que quer separar Jesus de Deus. E aí, a última tentação, que eu acho que é a mais agressiva, é a mais, desculpa dizê-lo assim, diabólica. Ele leva Jesus no alto do templo e ele propõe para Jesus um desafio. Se és filho de Deus, então pula aqui. Por quê? Está escrito: ele enviará seus anjos para que nada de mal te aconteça. O diabo utiliza para tentar Jesus a palavra de Deus. A tentação mais diabólica, aquela que se serve de Deus para tirar do ambiente de Deus. Então, é o ápice, o auge da mentira, da malícia, da maldade. É o ápice do diabólico. E aí Jesus, de uma palavra segura e forte: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque muitas vezes é o que nós fazemos. Nós tentamos Deus. A gente coloca Deus contra a parede dizendo assim: se você é Deus, então faz isso para mim. Mostra que você é Deus, faça isso para mim. Faça isso, eu quero isso. Apertando Deus contra a parede. Colocando Deus à prova, para ver se Ele é realmente Deus. Todos nós já fizemos uma vez ou outra isso na vida. Eu também já fiz isso. E isto é muito ruim. Porque nós invertemos o papel.
Nós nos servimos de Deus e não queremos servir a Deus. Essa inversão, porque uma vez eu me recordo de uma pessoa que dizia, tudo que eu peço para Deus, Deus me dá. E ela insistia muito nisso, até com alegria, ela estava feliz por isso, porque ela se sentia sempre atendida por Deus. Mas aquilo começou a me preocupar, porque, cara, afinal de contas, é ela que serve Deus ou é Deus que serve ela? Deus existe para que Ele nos sirva, então Ele é o nosso servidor, ou nós somos as suas criaturas e devemos a Ele o culto, o amor e a obediência? Observe que muitas vezes nós acreditamos numa religião na qual Deus nos serve, e não o contrário. Então isso é uma caricatura de religião. Esse texto, ele evidencia que Jesus é humano. Porque todo ser humano passa pela tentação. Embora muitos não admitam isso, embora muitos não admitam nem o pecado pessoal, embora muitos digam que não tem pecado porque são perfeitos, nunca cometem erros, nunca têm pensamentos malignos, nunca têm malícias, invejas, preguiças, nunca desejaram a morte ou a ruína de alguém. Embora muitos neguem tudo isso, a realidade nossa é esta. Queremos nos impor sobre os outros e faríamos tudo ao nosso alcance, até o que está além do nosso alcance, para vencer, para superar, para deixar outros para trás. Como o diabo que queria superar a união de Jesus com o Pai, mas não conseguiu. Tem, porém, uma palavra perturbadora ainda neste evangelho, que ela fica no ar e permanece no ar. É a última frase do evangelho. O diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O evangelho de Lucas, que é esse que nós estamos lendo agora, não diz nada a respeito, mas a gente pode imaginar que o tempo oportuno foi a paixão de Jesus. Porque é quando a gente está mais fragilizado física e psicologicamente que parece que a tentação mais nos ataca para nos tirar do caminho de Deus. E nós temos 1000 motivos para sair do caminho de Deus. Nós temos 1000 motivos lógicos, cheios de razão e com nenhum evangelho. Muita razão, muito egocentrismo, muito eu, sou assim, porque sou eu, porque é eu. Então, muita razão, mas nenhum evangelho, nenhuma boa nova, nenhuma visão de fé. E isso é um problema. Bem, primeiro domingo da Quaresma mostra Jesus no evangelho, humano, mas que supera a tentação. E aí a segunda leitura, que nós precisamos dar uma olhadinha também, da carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 10, versículos de 8 a 13. Paulo está fazendo uma argumentação com os romanos a respeito da própria identidade cristã e considerando a importância da pessoa de Jesus como aquele que revela o Pai, aquele que cumpre as promessas feitas antes da lei, antes de Moisés, feitas a Abraão ainda. Por isso, aquele trecho da primeira leitura do Deuteronômio, quando Moisés falava dos primeiros pais. Meu pai era um arameu errante, ele está falando dos patriarcas. E Paulo está falando também de que a escolha de Deus sobre pessoas acontece antes da lei de Moisés. Precede a lei de Moisés. Então é superior, é mais abrangente que a lei de Moisés. E Paulo diz assim: que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça. É confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele nele
que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu acho que a leitura é muito bem explicada por ela mesma. A segurança daquele que crê vai além da percepção imediata que ele tem. Por isso é necessário perseverar na fé. Primeiro domingo da Quaresma. Eu sou o Padre Mauro Negro, dos Oblatos de São José. Este é o Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. E eu falo aqui do Centro de Espiritualidade Josefina em Apucarana, norte do Paraná, do lado do Santuário São José. E eu desejo a todos graça e paz.